Sejam todos muito bem-vindos ao Culturei Podcast, A Vida é um Espetáculo. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Estou eu aqui, Ricardo Castilhos, e meu amigo Péricles Sobrinho. Tudo bom, Péricles? Tudo bem. Recebemos hoje, com grande satisfação, o querido Álvaro Bisinella. Tudo bom, Álvaro? Tudo bem, Ricardo, Péricles. É um grande prazer estar aqui com vocês. Amigo de longa data já, o Péricles um novo amigo. Muito obrigado pelo convite. Sabe que o Álvaro, Péricles, ele é economista de formação. A primeira vez que eu conheci o Péricles, a primeira vez que eu conheci o Álvaro foi num concurso de oratória, lembra? Lá na UniOeste. E a gente foi lá e tal. E o Álvaro falava super bem, tanto que foi o vencedor do concurso, né? Sim. Falava não, né? Fala né? super e bem. E aí eu falei, cara, esse cara eu preciso acompanhar o que ele vai fazer na vida dele, porque esse cara tem estrela. Dito e feito, passado alguns anos, né, Álvaro? A gente foi se reencontrar na Herdeira da Sandice. No teatro. Não foi você que uma colega, Virgínia, catou na rua um dia, nas proximidades ali da universidade e tal? A gente estava precisando de alguém e você estava num espaço lá com uma outra atividade e a gente te captou para peça? Não foi por aí? Eu acho que pode ter sido. Não é? Pode ter sido, sim. A gente estava com uma peça muito boa, uma comédia de autoria dela, e a gente precisando de um ator para compor o nosso elenco, e a gente conseguiu captar o Castilhos aí para. Que loucura, né, cara? E foi boa, foi uma peça bem interessante. Nossa. E eu tenho saudade dessa peça porque é muito engraçada, cara. Eu ri a litros, cara. Eu acho que em tempo da gente refazê-la, não é? Pois é, eu ia sugerir Por que não? Né? Por que não? A Herdeira da Sandice. Eu fazia duas personagens, um era um motoboy e o outro era um gêmeo. Da gêmea má, eu era o gêmeo bobo, né? E eu não tinha nada a ver com a atriz, assim. Essa é a graça também da gente brincar com a peça de comédia, né? Eram gêmeos que não tinha nada a ver um com o outro, enfim. Mas muito boa essa peça. Muito divertida. E, Péricles, o Álvaro também é um dos melhores imitadores de Silvio Santos que eu conheço, viu? Ai, no duro, olha só. Vem pra cá você. Mas o Péricles. O Péricles que veio com a caravana de Rondônia, não é mesmo? É isso aí. Ai, vai Rondônia. Baixa. As pessoas perguntam, você imita mais alguém? Não, porque eu não imito nem o Silvio Santos. Ele baixa, Ele uma baixa. coisa que vem, né? Agora você pode falar isso, né? Que ele já foi. Agora sim. Agora, sabe, tem uma coisa que eu não posso mais fazer enquanto eu imito o Silvio Santos, que eu fazia antes. Agora eu não posso mais falar assim, vem pra cá você. A pessoa Agora assusta. Ninguém quer mais ir pra onde ele foi já. E o Álvaro como ator, conta um pouquinho pra gente, Álvaro, como é que foi assim, como é que o teatro te chamou, De economista né? pra ator? Como é? Pois é, eu digo que é o contrário. Você já era ator? Eu me lembro. Não era ator, mas já fazia teatro, né? Já era ator, digamos assim, já tinha até começado uma carreira não profissional, é claro, né? Porque aí você precisa galgar os seus trabalhos e depois se profissionalizar, né? Ter o registro, né? Que a gente chama de SATED, né? O DRT, junto ao SATED. Mas eu lembro de criança e é uma coisa que me deixa muito contente hoje, adulto, e vivendo já esse ano, agora em abril. São 22 anos de carreira já no teatro. E eu lembro de criança, eu tinha dois grandes motivos que me trouxeram esse desejo de ser ator, ainda criança, com 6 anos. Um é porque assistia um programa na televisão que mostrava os erros de gravação e eu ria muito. E eu queria rir. Eu, criança, falava assim, eu quero rir. Eu quero fazer isso quando eu for adulto porque eu quero dar risada. E, ao mesmo tempo, naquela época, tinha uma novela que chamava A Indomada, que tinha um realismo fantástico, tinha o Cadeirudo, tinha umas coisas assim... E eu assistia aquilo. Surreais aquilo eu lá. amava aquela novela, assim como a Eva Vilma, que para mim é o maior expoente do teatro, da televisão no Brasil, né? Faleceu tem uns anos. Tive o prazer de conhecê-la. Então eu me apaixonei, imagina, né? Eu com 6 anos, ela já devia ter 60 de carreira na época, né? Enfim. E essa vontade de dar risada e ver como era feito e me apaixonar por aquilo, aquela coisa meio lúdica e fantasiosa do Cadeirudo, daquela novela e aquela personagem absurda. A Indomada era o fazia. que falava tudo meio inglesado, É, né? Tal, isso. of course. Oxente, my God. É isso. Era uma cidade fictícia chamada Greenville, né?
em Pernambuco. Exato. Que tinha uma questão de colônia inglesa, e eles falavam, então era um inglês com sotaque pernambucano. Era muito legal. É maravilhoso. E aí, e depois, né, em 2014 eu pude conhecê-la. A Eva Vilma veio a Cascavel por uma peça que eu assisti, depois eu fui no camarim dela, não consegui nem falar, mas entreguei aquela coisa, entreguei flores, entreguei chocolate, escrevi uma carta à mão, uma coisa bem de louco. Mas Fome, coisa de fã. E aí, ali com 13 anos, eu fiz meu primeiro curso de teatro ainda na escola, depois fiz um segundo, um terceiro, assim por diante, depois veio a profissionalização. Tá? E tive Cascavel sempre como o principal ponto, né? Já me apresentei fora, mas sempre fiz as atividades enquanto ator aqui na cidade. Você é cascavelense de... Eu sou catarinense. Catarinense. Nasci em Joaçaba, mas vim com 5 anos pra cá, né? Lá no interior de Santa Catarina. Morava no interior da cidade também, mas com 5 anos minha família veio pra cá, então não tem como dizer que não sou cascavelense, porque me formei aqui, né? Primeira vez que eu fui à escola foi aqui e tudo que decorreu depois. Então, não tem como dizer que não, né? E essa história toda do teatro você construiu aqui em Cascavel? Construí aqui. Comecei na escola, né? Na escola que eu estudava, tinha um curso de teatro, e depois eu vi que aquilo fazia sentido para mim. Aí depois eu procurei um curso fora, né? Depois a gente chegou ao Castilhos ou não a fazer um curso juntos? ou será que a gente só fez a peça mesmo? Acho que a gente começou a fazer um curso, mas na verdade vocês queriam seguir com o negócio. Eu era mais um conhecedor. Um entusiasta. Fui lá, tanto que acho que... Curioso. Nessa... Mas você sabe, é uma das coisas que eu acho mais engraçado, que às vezes parece que a gente é um grande ator de televisão reconhecido no Brasil, porque a gente realmente esquece as coisas que a gente fez. Sabe quando você vê um grande ator ou atriz na televisão que fala, às vezes está lá num programa que faz homenagem, fala, nossa, eu fiz essa novela, eu fiz isso e não lembro. E acaba que acontece com a gente, assim, porque exatamente se a gente atuou junto em alguma outra coisa, se você falar que a gente atuou em alguma outra coisa, talvez eu acredite, porque eu não lembro, sabe? Cara, eu lembro que eu atuei mas eu era uma mesa. Você era uma mesa? Vai lá, vai. Pô, vamos dar um papel pro cara aí. Vai ser um móvel, entendeu? E eu fui, uma mesa, sei lá, mas assim, bem irrelevante. Aí depois, a gente acabou atuando na Herdeiro da Sandice. E quando você fala que acho que vocês me pegaram meio... vem aí que estão precisando. Eu acredito que tenha sido isso mesmo, porque o teatro pra mim nunca foi assim prioridade. Não, eu gostava de assistir. Sim. A galera do teatro é sempre muito divertida, muito criativa. Meio louca às vezes, inegavelmente, então, né? Mas eu nunca, assim, meu Deus. E aí eu entrei sob a direção do Lair. Que daí juntou aquela galera lá naquela época. Você, a Virgínia, o Lair, eu... Tinha mais a Rafa. A Rafa já fez figuração na Globo, já. É verdade. Pelo menos 3 novelas que eu me lembro, né? Inclusive com uma fala até com Tony Ramos, né? Rafa, olha só que bom pra ela. Ela continua lá, ótimo. Maravilhosa. Já fiz uns belos pares românticos com ela, assim, sabe? E eu lembro que era, tipo assim, o que vai fazer no sábado? Ensaiar, e ficava a tarde toda ensaiando. De glamour não tem nada, é uma coisa. E você vê, Péricles, a gente tem... A gente vai muito para além das peças também quando a gente está no teatro, né? Tem também o que a gente chama de peça corporativa. Então, às vezes, é uma empresa, uma instituição que contrata a gente para levar uma atividade de teatro, de artes cênicas, com uma finalidade lá daquele trabalho. Então, para esse SICPAT, né, de prevenção de acidente, ou boas práticas de fabricação para supermercados, enfim. Então, são desafios grandes e com isso vem umas histórias absurdas, né? Você está num frigorífico 3 horas da manhã, aí você senta-se ao lado de um trabalhador que está no intervalo para fazer a intervenção, ele levanta e vai embora. E você fica ali com a cara de tacho. Ou fazer alguma atividade lá no recinto de leilões, onde tem expovel, assim, ficar meio que no... Sei lá como é que chama aquilo, brete, o negócio, esperando para entrar.
Ou no teatro mesmo, às vezes eu já apresentei abaixo de chuva com goteira no palco. Ou com 13 pessoas na plateia. Então, assim, o glamour passa longe disso, né? É um trabalho bem árduo. Você precisa ter uma vontade real de fazer aquilo, ter sabe? amor mesmo, né? Porque é visto ainda, né, infelizmente, como uma atividade, como um hobby, como supérfluo ou como não produtivo. E eu costumo dizer que a arte, além de salvar, ela é um caminho de profissionalização, de trabalho, sem tamanhos também, não é? Porque você consegue, dentro do teatro, seja do audiovisual, do teatro, da televisão, enfim, mas da arte cênica, do atuar como um todo, você desenvolve habilidades que dentro, você pode querer não seguir a carreira e ter aquelas habilidades para o dia a dia, para a liderança, para o trabalho em equipe, para a criatividade, para a improvisação, que são elementos fundamentais aí para um ator. Mas dentro do trabalho artístico, de fato, você tem uma gama de possibilidades. Você pode não só atuar, mas tem a pessoa que opera o som, tem o maquiador, tem a costureira lá na ponta que vai fazer o figurino, tem a pessoa que escreve, tem a pessoa que constrói os cenários. Então, isso gira a economia também, né? Sim. E é sempre muito importante a gente alertar o público de que esse consumo de arte que eles fazem não empregam só aquele ator. Tem muita gente por trás. E a cultura, a arte, seja ela de que área for, ela também está presente ali na roda economia. E aí, quanto economista, eu consigo falar isso porque a gente consegue ver concretamente aonde isso resulta, né? Quem vai lá, assiste a peça, não faz ideia do trabalho que dá para montar a peça, né? Jamais. E é bem importante isso que você comentou, realmente. E quem vê um projeto aprovado com recurso ou renúncia do Estado, ele não tem ideia, um projeto lá de 200 mil, 200 mil, ele não tem ideia que 200 mil volta 600 mil para a sociedade, no mínimo. No mínimo. No mínimo 3 vezes mais volta para a sociedade, porque justamente você está falando, a economia gira, são muitas funções ali, são muitos trabalhadores que estão envolvidos, são muitas rubricas que estão sendo preenchidas ali, né? Exatamente. E isso é importante porque não é um achismo nosso, né? Então, não, qualquer pessoa, se pesquisar, vai perceber os dados econômicos, os dados culturais, do quanto isso é relevante. A ministra da Cultura recentemente trouxe dados até maiores do que esse. Sim, a última pesquisa da FGV estava dando 6 por 1. 6, exatamente. 6 por 1, a última pesquisa, agora acho que foi janeiro, né? Exato. Não lembro se foi dezembro, se foi janeiro. A FGV fez a pesquisa dando 6 por 1 de retorno para o investimento em cultura. Porque justamente pessoas são empregadas, né? Por exemplo, se eu vou montar uma peça lá no teatro, preciso contratar um freteiro. O freteiro também está envolvido na roda da cultura. E não é a Fernanda Montenegro. E o freteiro, por sua vez, está contratando ajudantes. Está contratando ajudante e está abastecendo o seu carro no posto da cidade. Tá usando o mecânico. A costureira está comprando aviamentos no bairro ou no centro. Enfim, então, esses dados eles são muito importantes. É a partir do momento que o público compreende que, além de adquirir esse trabalho cultural que uma peça de teatro entrega, ele também contempla para aquela movimentação. Muita coisa. Uma coisa que eu percebo assim, como a gente, como ser humano, a gente consome arte, a gente consome entretenimento. É um negócio assim impressionante. O tempo todo a gente está escutando uma música, o tempo todo a gente está assistindo alguma coisa. Mas o bebê, como é que você faz o bebê dormir? Uma canção de niná. E o que é isso? É cultura. Então, você nasce praticamente já envolvido. Não tem como. Nisso. Não tem como. Por isso que essa questão que você fala, né, que muitas vezes a arte ela é mal vista ou não é interpretada, é porque as pessoas talvez não dão a devida importância para essa questão artística. Exatamente. Ainda mais, eu lembro que quando eu era bem criancinha, eu vi uma peça de teatro do Gato de Botas, e aquilo me impactou tão profundamente, que eu acho que é por isso que eu tenho essa curiosidade, essa alegria de meio assim, tá no meio desse negócio, mas é realmente um
o teatro é um negócio que as pessoas dá vida, as pessoas vão, Sim. choram. Eu já chorei em teatro, já me Você tinha emocionei. quantos anos nessa? Nossa, eu devia ter uns 6, 7 anos quando eu Você vi vê Red como é Bots. importante esse trabalho com o Ministério da Cultura e as diversas leis de incentivo à cultura, de levar a cultura até a criança Sim. que não tem acesso. Sim, exato. Porque mais crianças precisam ter esse impacto que Exatamente. você Sim. teve, mas elas não têm, Não conseguem. O que eu vejo de gente da minha geração, da minha idade, que nunca foram ao teatro. E eu faço questão de perguntar, às vezes, se eu estou num Uber ou uma pessoa nova em um ambiente, assim, onde posso. Estou falando sobre o teatro e sobre ir ao teatro. Tem muitas atividades que são gratuitas, inclusive, para o público, porque foram fomentadas por leis de incentivo. E as pessoas nunca foram. Nunca tiveram o estímulo. E esse é o papel de quem está na área, é um papel do governo, é um papel do empresário, é papel do artista também, esse buscar, né, de pessoas que promovem isso, porque as pessoas precisam ser suscitadas a isso. Assim como o esporte é levado, assim como a educação é levada e é fundamental, a arte também, né? A arte, ela tem um poder de cura, de transformação. Terapêutico, né? É terapêutico. Quantas pessoas a gente... Não é terapia, mas é terapêutico. Isso, exato. E quantas vezes a gente vê as pessoas buscando isso, não necessariamente eu quero ser um ator ou uma atriz profissional, mas a capacidade de comunicação, a compreensão de textos, a compreensão de espaço do próprio corpo, a ironia, o sarcasmo, esses elementos da conversa que a gente aprende na teoria, na educação, a gente consegue colocar em prática. E a comunicação, ela abre portas sem precedentes, né? Não tem aquilo, qual que é a parte mais nobre de um corpo? É a língua, e a pior é a língua, né? Porque a nossa Sim. fala tem um poder infinito, imenso de transformação, Sim. ou de se calar e não transformar, né? Então, nós ainda precisamos, sim, ter esse tipo de diálogo para que as pessoas compreendam a necessidade desse consumo. Você está trazendo algumas reflexões aí, Álvaro, que eu gostaria até de aprofundar um pouquinho mais. Primeiro, isso que você falou de pessoas que têm, digamos assim, seus amigos, né, que têm a sua idade e nunca foram ao teatro. A Mara, que é minha esposa, ela virou para mim e falou assim: é a primeira vez que eu fui no teatro. E eu fui porque você me trouxe, senão não teria ido. Não teria ido assistir uma peça. Então, é real. Acho que temos que ter mais... temos que ter mais oferta de Sim. produtos culturais para que as pessoas tenham acesso. Outra coisa que eu queria comentar é que tem muita gente que, por causa de burnout, cobrança de emprego, etc, e pressão, geralmente elas vão se sentindo, digamos assim, estáticas, presas dentro, como se fosse numa latinha de sardinha, né? E quando elas vão pro teatro fazer uma prática de teatro aí, fazendo um curso ou participando de uma peça, elas vão vendo que elas têm um corpo. Elas começam a ter a consciência do próprio corpo, que o corpo fala, então elas começam a desenvolver expressão corporal. E tem muita gente que acaba saindo de uma depressão fazendo esse tipo de atividade. Não tenha dúvida. Sim. Porque assim, e quem passa por circunstâncias assim consegue ver isso com mais claridade. Porque às vezes nós entendemos que o estar mal nos melhora se a gente ficar quieto, se a gente ficar sozinho, escondido, deitado numa cama. E não isso é uma das maiores ilusões que um ser humano pode ter e se auto-sabotar. É a interação que faz com que nós nos protejamos. Ninguém está protegido sozinho em casa, em cima de um colchão. É o contrário. Então, o teatro, ele traz um certo tipo de desconforto extremamente necessário da pessoa consigo mesma. Do tipo, o que me incomoda? Por que eu não estou bem? O que está errado? O que muda se eu mudar? E esse primeiro passo de estar num ambiente assim que te desafia primeiro a si é fundamental. E aí vem um segundo passo, que é a coletividade que o teatro, né? O teatro traz. O teatro é o jogo do coletivo. Conexões emocionais, né? Por mais que seja um monólogo. Por mais que você tenha escrito seu monólogo e por mais que você tenha feito a iluminação e a música, alguém vai ter que soltar.
E no fim dos casos, se você vai lá e ainda dá o play, você que acende a luz e coloca a música, você tem o público, porque sem o público também. Então, nada é feito sozinho no teatro. E isso traz uma série de habilidades, como eu citei anteriormente, a capacidade de comunicação, de diálogo, a proatividade. O que se vê de reatividade, reativismo hoje, é uma coisa absurda. E a reatividade, ela é extremamente nociva para qualquer relação humana. Num ambiente de trabalho que você não sabe dialogar, que vem uma pergunta atravessada, que a resposta não dá daquele jeito, que você não quer achar uma solução e sim um culpado. Então o teatro, ele traz maneiras fantásticas de você controlar, como o Castilhos falou, o próprio corpo. A emoção, a fala, o conhecimento. Você ter um jogo de cintura. A improvisação. A improvisação é treinada. Ninguém improvisa porque é um deus no teatro. Né? A pessoa pode ter um dom ali, mas ela precisa trabalhar aquilo para, no momento certo, ela conseguir utilizar aquela ferramenta. Improvisar da forma correta. Da né? forma correta. E vamos falar de peça nova? Você está com uma peça nova aí, né? Peça nova. Uma peça muito bacana. As Escolhas dos Davis. Essa peça, ela é uma peça que tem um viés muito interessante. Porque quando a gente está fazendo uma peça por puro desejo do autor, o que é excelente, né? Porque alguma coisa motiva esse autor a escrever sobre algo, e geralmente é algo relevante, é algo que o incomoda, e o incomodando ele vai trazer o máximo que ele pode daquilo para fazer as pessoas refletirem, né? E aí tem uma frase, eu falei da Eva Vilma antes, eu sou muito fã, eu acho que eu sou a pessoa, pela minha idade, ser fã da Eva Vilma, as pessoas da minha idade talvez nem conheçam direito a Eva Vilma, mas é uma grande atriz. E ela falava assim: amo o ator por se entregar inteiro para expor os aleijões da humanidade, com um único objetivo, de que o público se compreenda, se fortaleça e caminhe rumo a um mundo melhor, a ser construído pela harmonia e pelo amor. Então, quando ela fala isso, que ela ama o ator para escancarar os aleijões da humanidade, é para cutucar. Então, quando um autor, quando alguém escreve uma peça, ele tem um viés, uma missão a ser entregue. E nessa nossa, por isso que estou falando isso, além da vontade de escrever uma peça, ela tem um objetivo muito claro, que é levar um trabalho de percepção, de consciência para os jovens, acerca de exemplos, né? E nós pegamos uma história de uma figura bíblica, do Davi, e que relata a imperfeição do ser humano. A partir do momento que o ser humano aceita a sua imperfeição, e não busca por ela, não busca pela perfeição, mas aceita a imperfeição e traça um caminho, porque aquela vida imperfeita traga um significado para si, para quem está em volta, isso muda bastante. Então, essa peça, ela traz essa reflexão. Então, é uma peça que foi escrita para que o público, não só o jovem, mas principalmente o jovem, consiga se compreender e entender desde o começo, como a gente falou antes ali, né? O quanto é importante você falar com o jovem lá na base, antes dele ter vergonha de falar em público, antes dele ficar cheio de amarra e receio de encarar uma pessoa, de olhar para alguém com igualdade e não ter medo de falar, não ter medo de falar dos seus sentimentos, de saber conversar com respeito, de conseguir compreender aquilo de uma maneira proativa. Então essa peça, ela traz essas reflexões, faz um paralelo histórico com o exemplo do Davi bíblico para um menino que na atualidade se chama Davi e enfrenta também os seus desafios, né? Para nós adultos falarmos do desafio de uma criança é muito simples, porque nós já fomos crianças e a nossa consciência atual nos traz condições, porque a gente viveu aquilo, porque a gente estuda, você tem um livro, porque você dialoga com um pai, com uma mãe, mesmo que você não seja pai ou mãe, você tem sobrinhos, você é professor. Mas a criança não. Ela está sendo criança pela primeira vez, ela não passou por aquele trajeto. Então você levar a arte para esses jovens, para essas pessoas. E a criança, vejam bem, ela tem um grande poder, que é o de levar o adulto aonde ela quer. Então, assim, para um adulto levar uma criança no teatro, é mais fácil a criança levar o adulto. Uhum. Então essa peça, embora
ela tenha um viés muito instrutivo para os jovens, para a criança, para o adolescente, quem está em volta, a família, os pais, as pessoas que convivem, também conseguem absorver essa relação de como é você encarar a sua imperfeição e buscar viver do melhor modo, sabendo que você assim o é. Eu acho que essa peça, as coisas dos Davis, ela vem em boa hora. Primeiro dizer que é o primeiro projeto cultural do Talentos de Jesus, né? Como proponente na Lei Rouanet, aprovado. É só a primeira Rouanet também? É a minha primeira Rouanet. E a primeira Rouanet do Álvaro. Muito me honra essa Rouanet parceria com de vocês. Bênção, que ótimo. Muito honrado mesmo pela parceria com vocês, essa oportunidade de escrever. Porque assim, quando um artista escreve alguma coisa, um autor, né, um escritor, enfim, quando faz alguma coisa, o objetivo único é que alguém consuma e se toque por isso. Sim. Seja tocado por isso. Então, o Talentos de Jesus traz essa possibilidade sem tamanho do alcance. Então, para qualquer pessoa que escreve alguma coisa com o intuito de que alguém de fato leia, ouça, assista, toque, absorva, então é muito honroso, é muito gratificante, eu agradeço. E é muito interessante que o objetivo primordial do projeto é justamente tentar fazer com que crianças sejam impactadas como o nosso amigo aqui Castilhos foi um dia. Né? Porque o espectador serão exatamente as crianças do Talentos de Jesus e suas famílias. E eu vejo um aspecto que você falou muito bem, porque os pais que estarão ali junto com suas crianças e seus adolescentes, eles também poderão entender e compreender que também não precisam ser pais e mães perfeitos, que eles podem e são e têm todo o direito de ter suas imperfeições. E eu creio que isso vai ser tão legal, o feedback depois que essa peça passar, né? Nós estamos previstos para setembro. 4 e 5 de setembro. Isso. Você já pode fazer o convite também. Não temos uma data, aliás, não temos um horário, né? Mas a data em setembro, já tá, no né? comecinho de setembro, aqui em Cascavel, no teatro, a gente vai passando ao longo do tempo as informações do convite, mas estamos trabalhando para que todo mundo se sinta acolhido, cada um à sua maneira. Né? Aquele acolhimento prático, né, que é do bem-estar, que é de uma peça que traga um momento bacana, isso é para todos. Mas quando eu falo cada um à sua maneira, é que a arte tem essa função. Né? Nós escrevemos, quem escreveu, escreve de um jeito, quem dirigiu, dirigiu com um jeito, quem atuou, atuou de um jeito. E a soma desses jeitos vai chegar no coração, na mente das pessoas, à sua maneira. E o espectador vê a sua maneira. Né? E absorve aquilo, né, positivamente, é claro, do jeito que melhor lhe complementar ou lhe transbordar, se for o caso, né? Eu particularmente, é uma alegria muito grande esse projeto ter saído, né, do papel. Já começamos em fase de execução, né? Da minha parte ali como diretor de educação e cultura ali do Talento, é uma alegria muito grande, até porque essa peça, na minha opinião, ela muda completamente os paradigmas. Por quê? Primeiro que é uma peça com muita responsabilidade, ela vai ser feita com muita responsabilidade. Segundo, porque as escolhas dos Davis falam a respeito de autorresponsabilidade nas escolhas que essas crianças vão ter. Nós estamos falando aí de crianças, hoje o Talento de Jesus está em 28 núcleos, são 21 municípios. Claro que essa primeira peça não vai conseguir atender a todos, né? Mas alguns núcleos virão para assistir a peça. E muitas dessas crianças, elas hoje estão tendo uma responsabilidade muito grande. Muitos pais veem nessas crianças, por exemplo, meu filho vai ser o próximo Neymar, meu filho... E existe uma expectativa muito grande nessas crianças, de que tem que fazer tudo perfeito, tem que não sei o quê, e as crianças se sentem pressionadas. Por outro lado, tem muitas crianças que estão no projeto Além de Jesus e elas nunca serão jogadores de futebol. Isso. Mas elas têm que ver que está tudo bem. Existe espaço para a vida.
Uhum. Ela pode fazer outras escolhas. Não tem problema ela não ser um jogador de futebol. Entende? Nós precisamos de outras pessoas, nós precisamos de formação de outras, e essas crianças elas precisam se sentir em paz consigo mesmas. Exato. Porque existem outros caminhos. E é tão interessante isso que está sendo falado, porque eu comecei ainda na oratória antes do teatro. E eu fui incentivado pela escola que eu estudava, pela escola do município. Era o poder público permitindo que aqueles alunos, eu quando tinha 10 anos, escrevi meu primeiro textinho, fui lá, defendi num auditório para, enfim, um monte de gente, acho que na época eram 64 escolas, né? E aquilo me motivou e abriu portas. Então isso que você está falando, Castilhos, essas crianças, elas não precisam ser o Neymar no futebol ou a Eva Vilma no teatro, mas elas podem ser elas, pelos seus próprios nomes, em qualquer ambiente que elas estão. E eu falo isso por uma pessoa que foi incentivada, assim como o talento está incentivando agora essas centenas de crianças, a entender que existe um espaço. Que existe um espaço que ela vai abrir, que ela vai criar, as portas que ela vai abrir, porque ela vai saber se comunicar, porque ela vai ter empatia para ouvir, porque ela vai ter conhecimento, esse autoconhecimento, essa autorresponsabilidade. Refletir sobre as escolhas. Isso. Aonde essas escolhas vão nos levar. A gente não sabe 100% as consequências das nossas escolhas, né? Tinha uma professora na faculdade de economia, que dizia que tudo era uma questão de escolha. E eu ficava me indagando ali, mas tem escolha que tudo bem, eu estou escolhendo. Mas a consequência dessa escolha eu não sei exatamente qual é. Exatamente não. Mas a gente tem muita noção de quais são escolhas construtivas, boas, boas no sentido de oposição a más, e sabe quais são os possíveis resultados. Então, a partir do momento que nós entregamos uma ferramenta para essa criança lá no começo, onde ela ainda não tem vergonha, onde ela ainda aceita com facilidade, onde ainda a capacidade cognitiva, as questões neurais dela estão ali para ser formadas, para receber informação, com cuidado, com zelo, que é o que você falou também, da responsabilidade nossa, isso gera um caminho para o esporte, para a arte ou não, só que de pessoas que vão ter mais chance de ser felizes. E tem um aspecto bem interessante também, que essa peça vai colocar as crianças em contato com algo que pode ser uma das escolhas dela. Isso! Crianças vão se apaixonar pelos personagens, crianças vão querer estar ali naquele palco, crianças vão querer operar aqueles instrumentos, Sim. aquela iluminação, crianças vão sentir, e a gente pode até ver se é possível a gente fazer um tour Mas com algumas claro crianças para mostrando claro como que opera tudo aquela coisa, porque eu acredito que já é aquela primeira vez que ela vai estar diante de uma possibilidade de futuro. Exatamente, Pérez. É bem isso. E eu já vi isso acontecendo diversas vezes. Você vê uma coisa, as professoras às vezes que acompanham essas turmas que a gente acaba vendo, falam, essas crianças não vão esquecer isso nunca mais. Mas elas não precisam nem dizer, porque está na cara. Está na cara quando a gente faz um tour com as crianças e mostra um espaço, uma cabine que opera a iluminação, a sonoplastia, ou quando você passa por um camarim que traz aquela ideia de um artista famoso, ou quando você permite que elas subam ao palco e olhem lá para trás e vejam que aquilo é tudo criado. E se é criado, alguém criou. E ela pode participar dessa criação. E pode ser no palco, ou pode ser na luz, ou pode ser no computador, ou pode ser no marketing, ou pode ser costurando uma roupa, ou pode ser fazendo maquiagem, ou pode ser divulgando, pode ser cuidando da rede social. Então, assim, a arte, o teatro, abre espaço para muitos profissionais. Então, assim, com certeza, essa rede que se joga vai pescar muita criança para o palco ou para os bastidores e, consequentemente, as pessoas que estão em volta dela. Porque muito do que nós precisamos é formação de plateia. Formar a plateia é mostrar para o público que ele pode ocupar esse espaço, que é benéfico para ele.
Esses dias eu passei na frente do teatro, estava chegando ao teatro e vi uma pessoa sentada na frente de um banner que tem lá com algumas atividades. E eu vi de longe, ele estava sentado com a cabeça virada para trás, olhando. E eu falei, eu não posso deixar de ir lá falar com ele, né? Ele estava com uma sacolinha assim no chão. Oi, tudo bem? Eu falei, você está olhando ali? Eu falei, tô esperando uma pessoa, eu estava olhando. Daí eu falei assim, então, tem umas datas aí de umas atividades, né? Dá para você vir e tal. Elas são gratuitas, inclusive. Daí, nossa, não sabia, nunca vi, nem sabia que podia vir. Não é que ele não sabia que era gratuito, não sabia que podia vir. Tem pessoas que, infelizmente, acham que não podem ir ao teatro. E não é nem só porque, às vezes, tem coisas, né? Tem coisas que não são gratuitas, né? Tem coisas que são porque existe esse incentivo que é fundamental. Tem coisas que o artista está fazendo por conta, né? Com os recursos do próprio bolso, então ele compensa isso com o ingresso. Mas tem gente que, infelizmente, acha que nem pode ir, que não tem roupa para ir, que não tem condições, que não se sente digno. Isso. E o teatro é o contrário, sabe? A arte do teatro, ela morre um pouco quando um público fala que não tem, porque é o contrário. A arte, ela tá para incluir, para fazer refletir, e isso é para todos. Tem que ser para todos. Desenvolvimento humano, né? Sim. Então, a partir do momento que a gente cria uma circunstância, de alguma maneira, que as pessoas veem uma barreira entre ela e o lugar, uma barreira de acesso, a gente está errando. Então, e como é que a gente corrige esse erro? Com esse trabalho que a gente está fazendo. Levando para as crianças desde cedo e fazendo com que elas plantem em casa a sementinha. Que às vezes os seus pais já passaram por tantas coisas que voluntariamente eles não têm condições de buscar isso. E quantas crianças que nunca foram num teatro, né? Exato. E mais ainda os seus pais. A grande maioria. A grande maioria. Foi. E aí assim, se uma criança chega em casa falando, fui mãe, e dá pra gente ir, eu vou te levar... Porque o que acontece, né? Precisa, isso está no calendário da família. Uhum. A família tem um calendário de ir à missa, de ir à igreja, de ir até aos velórios, mas ela não tem um calendário de ir ao teatro. Não. Ela não tem. Nunca. Não tem. Então, é necessário criar isso aí. É muito importante, eu fiquei assim, maravilhado. Eu creio que esse projeto vai ser um divisor de águas, porque ele vai trabalhar exatamente na fonte. A criança ou adolescente que está formando a sua totalidade da sua capacidade cognitiva, 8 a e ele 14 começa anos, né? a entender que eu preciso colocar atividades culturais na minha agenda. Exato. E o teatro, ele é a saúde não só mental, mas física também, né? Quando a gente fala de um musical, por exemplo, o ator ele dança, ele canta, né? Eu não sou um bailarino e nem um cantor, mas eu danço e canto quando estou num musical, por exemplo, né? Numa peça musicada ou no musical. Então isso exige, até de pessoas meio sedentárias como eu, essa atenção com o corpo, né? Porque se eu preciso fazer um movimento e a minha mente quer, porque sou um ator, o meu corpo não acompanha, como assim? Então, os desenvolvimentos adjacentes que o teatro nos permite, eles são somente positivos. É uma coisa muito positiva. E quando eu falei há pouco sobre formação de plateia, veja, eu brinco sempre até que os meus amigos querem que eu mande uma carta em casa convidando para assistir uma peça. Falar, eu não vi, vocês divulgam pouco. Não é que a gente divulga pouco. É que pouco se viraliza. Se vem uma pessoa de renome de fora da cidade, um grande stand-up, alguma coisa assim, o pessoal divulga, vai para a rede social, e aí a pessoa que vê, envia para o amigo. Vamos lá ver. Às vezes, quando é uma produção daqui, de um artista daqui e tal, quem é amigo e conhece até vai, mas não tem aquela coragem de falar assim, não, vou chamar o fulano, pô, por que a peça não pode ser boa? Né? Então nós fazemos peças tão boas quanto as que vêm de fora, com um valor muito menor, inclusive. Um ponto é porque não se tem o renome dos grandes artistas, outro ponto é porque o nosso custo de produção também é um pouco menor, uma vez que já somos daqui. Mas essa falta de não viralizar é um problema. Então a gente divulga, poxa, como não? O Instagram é gratuito, a gente divulga as coisas. Mas a gente precisa criar meio que uma necessidade do público perceber que aquilo é benéfico. Uma cultura
cultura, né, de viralização. Eu vou mais além, viu, Álvaro? Eu digo que tem pessoas que têm vergonha de dizer que vão ao teatro, que não vão duvido. assistir. Você acha? Acho, tenho certeza. E Eu sei por que vergonha- que ele não chama o amigo? Porque ele tem vergonha. Tem Ele vergonha. tem vergonha de Tem. dizer que É. vai. E vergonha, e fala assim, nossa, já pensou se é ruim? Meu Deus do céu, eu vou passar... Nossa, chamei a pessoa por uma coisa que é o teatro e ainda por cima foi ruim. Você entendeu? É Tem, isso. claro que tem. Tem vergonha, porque ele não tem, como ele não participa, como ele não está acostumado, ele não sabe, ele não tem certeza. É isso, Péricles, é exatamente isso. Por que o stand-upper dá certo? Porque você pega um recorte da internet Ele já viu. e aí ele sabe. Aqui, uma peça de teatro que não é um stand-up, por exemplo, você não costuma ver, nem de grandes estrelas. Por exemplo, a Débora Falabella está fazendo teatro agora. André Beltrão, sei lá, eu acho que a Thaís Araújo, vai como é que eu fiz né? Na novela, eu gravei com ela. A Thaís Araújo. Só para constar. Já Só que pra você constar. começou. Eu não Nosso ia ator falar. global, nosso ator global. Ela tá, se não me engano, até começando a ensaiar uma peça. Então, a peça em si, ela não é uma coisa que vai pra internet pra dar recortes, né? Porque, assim, não é o costume. Até um filme, ele lança um trailer ali. O filme tem 2h30 e o trailer tem 2 minutos e meio. É um gostinho só. Então, exatamente isso que você falou, Pérez. A pessoa, ao não ter costume, ao não acompanhar, principalmente o que é local, ela não tem a coragem de acreditar que aquilo é bom. Logo, ela não vai viralizar. Mas eu vou falar não uma vai coisa chamar. pra vocês. Esses dias eu fui assistir com a Monize. Monize tem 3 anos, né? Uhum. Fui assistir Saltimbancos. Uhum. Saltimbancos é uma história bem clássica aí, de 4 animais, né? Um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata. Enfim, eles têm lá, querem fazer uma banda, etc, etc. Rapaz, a Monize se apaixonou de um jeito pela peça, mas de um jeito, sem brincadeira. Eu tô acho que tá indo pra 3 meses Dessa peça? que eu fico escutando as mesmas músicas do Saltimbancos. Ela quer a história do jumento, quer a história da gata, quer a história do cachorro. E você canta junto ou não? Tem que cantar Danço, junto? canto, danço. Cara, mas ela quer... E eu escutei essa peça pelo menos umas 15 vezes já inteira. Mas é engraçado. Você sabe que essa semana veio uma recordação dessas da internet, assim, né? Da rede social. De uma peça que eu assisti, e era uma peça de alunos, né? Porque é interessante a gente assistir as peças de alunos também, não só para motivá-los, mas também para depois poder colaborar de alguma maneira. E tinha, num tonelzinho, uma bruxinha de fantoche. Gente, eu trabalho com isso faz tempo. Aquilo me encantou, que eu lembro que eu fiz um story e eu escrevi assim, eu realmente acredito que ela existe. Essa foi a legenda. E eu tinha levado um amigo que... Não sei se ele nunca tinha ido, mas como se nunca tivesse ido também, assim, não é uma coisa que ele frequenta. E ele gostou tanto quanto eu. Eu lembro que a gente ficou falando daquilo um tempo depois. Gente, era um aluno de teatro interpretando uma bruxinha de fantoche. E aquilo me pegou de alguma maneira. Então é isso que você está falando. A gente é, sim, surpreendido muitas vezes, né? De rir acima da média ou de se emocionar. Tem peças que são emocionantes, assim como tem filmes, assim como tem músicas, né? Só que a música, ela tá mais facilmente ali na nossa mente, né? Um carro de som que passa na rua é uma propaganda num vídeo que você tá vendo, ou é o próprio Você vídeo. decora jingle de supermercado. Sim, de político, nem tem mais essas coisas quase direito, você lembra de jingle de político. E o teatro, então, é isso, esse é o desafio, ir. Então é um pedido pro Eu povo. creio que algo que pode dar muito certo para mudar esse coletivo de pessoas que não se interessam, não se deixam interessar, será propor que as crianças façam seus stories na peça. Olha, vamos colocar uma fotinha aí no story, bora colocar um trechinho, bora fiquem à vontade para divulgar. E depois a gente estava falando numa reunião do marketing
que vão ser colhidos depoimentos das Isso é crianças ótimo. depois Uhum. vai ter uma pessoa lá só buscando as crianças Uhum. lá e postando em tempo real. Eu acredito que isso vai dar uma mexida Dá. nessa... E dá não só no sentido de outras pessoas assistirem aquilo, mas para a própria criança que faz. O teatro ele é maravilhoso por isso. Essa criança que, enquanto o público vai dar uma entrevista, aquilo para ela já é uma experiência. Então, o fato dela ter falado para televisão, né, para internet, enfim, seja lá como for a divulgação daquilo, aquilo nela já cria uma conexão a ponto dela querer falar sobre. Então, assim, é extremamente benéfico todo esse trabalho que está sendo feito também para as escolhas dos Davis, no sentido da mídia que está por trás dessa experiência como um todo. Né? Porque uma peça de teatro, ela, como nós estamos trabalhando, ela vai além de você sentar e assistir. Tem uma experiência como um todo, é o ambiente, é a ideia do que está sendo feito, é a participação dela, com a opinião dela, que fica registrado, que ela se assiste depois, que ela vai poder mandar para o coleguinha, né? E uma fala interessante que o Castilhos comentou, né, dos 28 núcleos, provavelmente não vai poder atender todos, mas podemos já pensar numa segunda temporada baseado nesses Claro. depoimentos dessa primeira temporada. Exatamente. Já se pode pensar Exatamente, até porque nós vamos aprender com uma essas segunda crianças temporada. também. Exatamente. Não é? Como é que elas foram tocadas? Exatamente como a gente planejou. Por isso que eu falei antes da importância desse projeto, porque ele vai além de um desejo de incômodo de criação de um dramaturgo. Ele tem uma finalidade muito clara e, como o Castilhos falou, muito responsável de transformação. Então, assim, o que o nosso público vai achar, e o nosso público é o melhor que tem, porque ele é sincero, Sinceríssimo. ele não vai querer nos agradar de maneira alguma, muito pelo contrário, né? A criança... Super sincero, Exato. né? Super E isso é sincero. extremamente benéfico, né? Porque ninguém que trabalha com a arte quer paz. Vem do caos, vem do incômodo, vem do problema, não é? Então, assim, é muito interessante e produtivo, é producente que nós recebamos o feedback dessa galerinha, dessas crianças. E aí nós temos, com certeza teremos uma segunda temporada, que é um avanço dessa história, ou outros tantos exemplos positivos que a gente tem também para criar isso. E a partir do momento que nós entendemos que a galerinha que vai acompanhando isso com a gente vai para o nível 2, a gente pode ir fazendo a primeira peça que tu assiste é essa. A segunda é essa. É até injusto, né? Que apenas poucos Isso. núcleos tenham acesso e demais núcleos não possam. Uhum. Né? Teria que fazer Esse é o primeiro, né? A gente Isso. vai, claro, a gente começa aí baby steps, né? Passinhos Uhum. pequenos, mas é o primeiro de muitos. Eu queria comentar o seguinte, o público do Talento de Jesus, na sua grande maioria, são crianças Uhum. de 7, 8 anos até uns 14, 15 anos, né? E eu, particularmente, acredito muito na questão da arte como ferramenta de transformação social. Sim. Então, para essas crianças terem acesso a essa arte de qualidade, essa formação de senso crítico, delas se verem nos Davis, nas Uhum. escolhas que os Davis têm que fazer, e o projeto ser projeto, né, Talentos de Jesus, não existe essa questão religiosa. Uhum. Não quer fazer, a gente não faz proselitismo religioso, mas a figura de Jesus como uma figura simbólica de que Jesus veio à Terra, né, para dar esperança. Eu acredito que essa peça de teatro, As Escolhas do Davi, que nós possamos com essa peça de teatro também trazer esperança para essas crianças. Muitas dessas crianças em situação de vulnerabilidade, muitas dessas crianças passando por situações difíceis dentro de casa. Tem muitas crianças talento de Jesus que o uniforme que ela ganha no talento de Jesus é a roupa do dia a dia. Uhum. É a roupa dela aí, porque ela não, o agasalho no inverno é o que esquenta ela. Então nós estamos falando de crianças realmente numa situação de vulnerabilidade. E nós precisamos, através da arte, através da cultura, plantar essa semente de esperança nessas crianças, de que boas escolhas
podem garantir bons futuros. Exato. Porque como é que nós vamos querer que uma criança nessa condição se motive a ir ao teatro? Se às vezes ela sofre do básico, né? Da falta do básico. Então, como que nós vamos levar uma criança que sofre por ausência do básico para o entretenimento que a arte dá? Nós temos que levar para a transformação que a arte permite. Perfeito. E é isso que nós estamos fazendo. A transformação. A parte do entretenimento, da graça ou da emoção, do riso ou do choro, é a pontinha do iceberg de quando nós estamos falando de uma peça de teatro dessa natureza. Em geral, em todas as peças, né, que tem um cunho de reflexão, tem algumas peças que sim, a gente faz elas mais assim, uma comédia só para dar risada e esquecer Mas a maioria das peças, e essa indiscutivelmente, ela traz o intuito da transformação. Então nós estamos levando crianças nessas condições para serem transformadas. E claro que vão receber o entretenimento que a arte também dá. Mas é o primeiro passo para que elas entendam que ali, como nós já vínhamos falando, é um caminho também de se encontrar profissionalmente, enquanto ser humano, enquanto trabalhador, enquanto pessoa que vai à igreja, enquanto pessoa que vota, enquanto um agente de fato que tem os seus direitos, né? Porque os deveres, na maioria das vezes, para essas crianças, os deveres estão muito claros, né? Quando sofrem ou quando tem essa ausência dessa coisa básica da sociedade. Mas os direitos não estão. E os direitos dessas crianças são colocados através de oportunidades, da possibilidade de escolha. Se elas não têm escolhas, elas não conseguem galgar nada. E aí cabe, né, a pessoas como vocês que trabalham, que têm esse trabalho lindíssimo de levar o esporte, a educação, a cultura a essas crianças, e a qual eu repito, né, estou muito feliz de poder fazer parte disso. Cabe a pessoas assim a mostrar essas possibilidades dessas escolhas e ter na arte um caminho de transformação acima do entretenimento por si só, não é? Perfeito. Até porque eu vou falar que deu um gatilho, né? Eu já estive nessa situação de vulnerabilidade quando criança. E a criança, quando está nessa situação, o que ela entende é que a arte é para privilegiados. A cabeça de uma criança é que ela não tem condições de ir num show. Jamais terá. É caro. E se for de graça, é longe. Não tem como ir, como voltar. Às vezes os horários. É para privilegiados. Um teatro, jamais. Eu com 10 anos, jamais passaria na minha cabeça que um dia eu iria entrar no teatro. Não era uma coisa ao meu alcance. Muitas dessas crianças têm esse pensamento hoje. A arte é para privilegiados. Então precisamos quebrar, como você bem disse, quebrar esses paradigmas. Não é para privilegiados, ou se eles são os privilegiados. Exatamente. Ele vai poder dizer, eu sou um privilegiado. Eu estive num teatro de ponta, num teatro de primeira linha, com um espetáculo de primeira linha, com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura. Pensado para mim. Pensado para eles. Agrega conhecimento de mundo, né? Então, vai ser, eu acredito, um marco na arte de Cascavel, na cultura de Cascavel. Isso é uma coisa sem tamanho. Tamanho. Eu acredito nisso também. Tenho plena convicção disso. Que maravilha! Então, quem quiser conhecer mais do Álvaro, do teu trabalho, tuas redes sociais, acompanhar as outras apresentações que você faz, vou pedir para olhar para aquela câmera ali do lado do Péricles e convidar o pessoal também para o dia 4 e 5 de setembro. É isso aí, obrigado, que bom, um prazer mais uma vez, muito obrigado não só por estar aqui, mas por estar nesse universo que é poder trabalhar nessa peça, As Escolhas do Davi, em setembro, 4 e 5, né? Mais ao longo do tempo acompanhe, a gente vai falando exatamente qual é o teatro, os horários, enfim, mas é muito pensada também para isso tudo que a gente conversou, tudo isso que nós falamos é o que nos motivou e é o que a gente vai colocar nessa peça, né? Quem quiser me acompanhar também é @bizinella,
eu não posto tanta coisa assim também, mas volta e meia quando tem sobre o teatro eu posto, né? Sobre o teatro, sobre peças, sobre trabalhos assim. Então é sempre um privilégio. Muito obrigado. Pegs, quer fazer últimas palavras? Eu sempre estou muito feliz, sempre fico muito feliz, né, de estar culturando com vocês, né, aqui no Culturei. Culturar é muito bom. E acompanha a gente na GPC, tá? @Gestão de Projetos Culturais, que você vai ver o que a gente está fazendo, o que a gente está aprontando na cultura, não só aqui em Cascavel, como em todo o Brasil. Pessoal, mais um episódio do Culturei. Sigam também o Projeto Talento Jesus, @TalentJesus. Logo nós iremos lançar um Instagram dedicado para projetos culturais ali com o Talento Jesus. Talento Jesus Cultural, para fomentar realmente esse viés artístico direcionado aí para esse público, que é um público que a gente tem que cuidar muito bem das nossas crianças, né? Porque elas são o nosso futuro. Então cabe a nós, eu acho, a nossa geração, dar as oportunidades para que essas crianças se desenvolvam, para que a gente possa melhorar o mundo. Pessoal, nós ficamos por aqui. Culturei Podcast, A Vida é um Espetáculo. Acompanhe nas redes sociais e aguarde os próximos episódios.